Nada, bebê. E vamos fazer agora um resumo legal sobre força magnética, as duas formas de calcular, tanto em cargas como em fios. Um resumo muito legal da fórmula e como desenhar, como apresentar, né? Direcionar cada força dessa, tá bom? Então, força magnética, a gente tem duas formulazinhas. É a força magnética em carga que se mexe, né? Carga movendo-se, beleza? E a força magnética em fios retos e longos, né? Beleza, então como é que eu faço calcular a força magnética e uma carga se mexendo no campo magnético? A força magnética é o famoso foi massa quando vi Brasil seno, teta. Massa, né? Beleza, já em fios longos, a força magnética é o foi mal, Bill, Bill, sem vergonha. Foi mal, Bill. Bora, Bill. Então, aqui estão as duas formulazinhas, né? Esse Q, olha a legenda, hein? Esse Q aqui é de carga, né? Ó, a carga tem que estar em coulombs, obviamente, né? Esse V é a velocidade da carguitia, em metro por segundo, obviamente. E esse B de bola aqui é o campo magnético. E esse campo magnético, claro, ele tem que estar em Tesla, né? Tem que estar em Tesla. E olha a dependência desse ângulo muito crítica. O ângulo é justamente o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó. É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E a gente torce, melhor dizendo, para que o ângulo seja de 0 grau, né? Que aí o seno de 0 grau vai ser quanto? Vai ser zero. E a força magnética vai zerar. É uma beleza. Ele vai seguir viagem, a carguinha, sem sofrer desvio. Que é isso que a força magnética faz, né? Causa desvios, causa deflexão na carga. Se a força magnética é zero, ela segue reta. Ou então, para que o ângulo seja um bom 90 graus, que é o seno de 90 graus é 1, aí fica bem facinho, né? A força magnética aqui assim, vai ficar só o QVB, né? Pois é, como ela vai sofrer desvio ao entrar no campo magnético, essa força vai ser a própria força centrípeta, que é o famoso mv2 sobre raio. Assim sendo, o raio da trajetória que ele vai fazer ao entrar no campo magnético é o famosíssimo Raimundona, minha vida, eu quero beijá-la. Olha lá, beleza? Então, por exemplo, está aqui um campo magnético. Veja que o campo magnético ele é de entrada, né? Ó, campo magnético. E está aqui a carguinha positiva que vai entrar nesse campo magnético, beleza? Fazendo, como você nota, o ângulo de 90 graus aí. Ela vai desviar. Para onde ela vai desviar depende do sentido da força. E a força é dada pela famosa regra da mão direita. É direita a regra, tá bom? Isso aqui é o campo magnético, os quatro dedos. O dedão seria o valor, o sentido, melhor dizendo, da velocidade. Você desenha os dedos entrando na tela, que é o campo magnético, a velocidade para a direita, a força sai pelo tapa para cima, a força magnética sendo para cima, neste caso, já que a carga é positiva, né? Ó, a carguinha vai entrar desviando para cima, tá vendo aí? Fazendo uma circunferência cujo raio sai por essa forma, tá bom? É uma maravilha. Então, a direção e o sentido da força é regra da mão direita, os quatro dedos, o campo, o dedão, a velocidade, e a força vai sair da palma, carga positiva, ou sair do dorso, carga negativa. Tem que ter atenção, tá bom? Já em fios, eu tenho um fio longo, aqui assim, ó, o campo magnético vai surgir como linhas concêntricas ao fio, dependendo do sentido da corrente. Para calcular a direção e sentido do campo, você bota o dedão na direção da corrente, aí você dá um abraço no fio. O campo magnético vai ser, claro, desse lado de cá de entrada e do lado de lá de saída, inclusive para calcular esse campo magnético, essa distância R aqui, né, ó, essa distância R tem um papel crucial, né? O campo magnético nesse lugar é o famoso μ0, que é a constante de permeabilidade magnética no meio, né? É o μ0, vezes o I, que é a corrente que passa no fio,
sobre 2πd. Olha a dependência que eu tenho aqui dessa distância D, né? Essa distância R aqui. Tá bom? Então é isso, né? Se a corrente estiver para cima, o campo vai ser entrada e saída do outro lado. Se estiver para baixo, vai ser de entrada e saída do outro lado. Obviamente que se tiver questões em que o fio está assim na horizontal, não muda nada, né? O campo vai ser regra da mão direita, do envolver, vai ser de entrada aqui embaixo e saída em cima, e as fórmulas se aplicam do mesmo jeito, tá bom? Uma dica curiosa é quando eu tenho dois fios, eu tenho um fio assim ao lado do outro, beleza? Ah, gente, não estou nem discutindo esse seno do ângulo aqui, porque claramente boa parcela das questões vai ser de 90 graus também, né? Pois é, eu tenho dois fios, um ao lado do outro, e as correntes estão assim, ó, alinhadas em direções de sentido. A força que vai surgir vai ser de atração ou de repulsão entre esses fios, a força magnética. Detalhe, ó, se essas correntes não forem iguais, isso não vai implicar em forças diferentes, porque é um par de forças ação-reação. Bom, minha gente, é o contrário de cargas. Quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, elas não se repelem, né? Quando eu tenho duas correntes de mesma direção e sentido, elas vão se atrair, ó. Aqui vai haver uma atração magnética. E essas forças são iguais, que é o par de forças ação-reação. A fórmula é o bio, né, ó. Só que ao invés de botar esse B de bola, eu boto essa fórmula aqui, ó. Aí a fórmulazinha vai ficar assim, ó, μ0 vezes um I, vezes o outro I, vezes L, sobre o 2πr, que é a distância entre esses fios, tá bom? Então, como é que é? Mesma direção em sentido de correntes, tem uma atração. Mesma direção em sentidos contrários, vai ter uma repulsão entre os fios. Um clássico, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado desse breve resumo. Deixe seu like. Tamo junto. É mais de NASA.